Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma notícia, uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E hoje o Senhor mandou te dizer: surdo é quem não quer escutar, cego é quem não quer enxergar. E ao dar seguimento ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, me vejo na obrigação de, antes de abordar o capítulo 5, como eu me havia proposto, fazer algumas considerações sobre a importância do tema dos nossos bate-papos. Até o momento, os que se decidiram a participar das lives e os que têm assistido aos vídeos puderam acrescer seus conhecimentos bíblicos através do exame dos 4 primeiros capítulos de Romanos. Portanto, em Romanos 1, aprendemos sobre o poder de Deus para a salvação e a justiça de Deus para judeus e gentios, como vimos em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Aprendemos que todos, sejam judeus ou gentios, precisam crer no Evangelho de Jesus Cristo. É a tese anunciada por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e defendida nos capítulos seguintes. Destaco que Paulo fez essa declaração enfática nos seguintes termos. Disse ele: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. O que significa um recado claríssimo a todos que se envergonham do Evangelho e sequer têm coragem de portar uma Bíblia em público. É incrível isso, mas é verdade. E nesse versículo-chave, vários pontos essenciais para a boa compreensão da carta aos Romanos e do propósito eterno de Deus para a nossa salvação foram tema dos nossos bate-papos. E destaco que a salvação é para aqueles que creem, embora o Evangelho inclua mandamentos que precisam ser obedecidos, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro, versículo 4 e 17. O Evangelho não é um sistema de justificação pelas obras da lei. Como vimos, o contraste se dá entre a lei e a fé. Nenhuma lei jamais salvou um pecador. A salvação vem exclusivamente pela fé, que está acessível para todos. O primeiro capítulo mostra ainda a ira de Deus contra o pecado. A vontade, o caráter e o poder de Deus são revelados nas Escrituras Sagradas. E Romanos capítulo 1, versículo 17 a 20, mostra que Paulo nos iguala aos judeus e mostra que os desobedientes são indesculpáveis diante de Deus. Romanos 1 mostra que um erro leva a outros. E assim, uma vez que o homem nega a existência de Deus ou perverte a verdade sobre a natureza do Criador, outros pecados brotam dessas mesmas raízes, como vemos em Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 25. Os que negam a santidade, a perfeição do Deus justo, justificam todo tipo de perversidade, incluindo as relações homossexuais que Deus abomina. Esses versículos mostram que as falsas doutrinas sobre Deus andam de mãos dadas com o pecado da carne. A justiça de Deus nem sempre é imediata, mas os pecados que não criam o desejo no coração daquele que peca para se arrepender e voltar para Deus, receberão a merecida punição, como está em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. E esse capítulo, irmãos meus, capítulo 1, versículo 1, nos ensina que a resposta de Deus para todas as necessidades dos homens se encontra no Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 2, que é o capítulo seguinte, que já estudamos também, nós aprendemos que merecemos a ira de Deus, porque os seres humanos são culpados, são pecadores e merecedores da ira divina. Vimos que somos pecadores do início ao fim da nossa vida e que somente através da fé e do arrependimento e do conhecimento e prática do Evangelho poderemos alcançar essa tão grande salvação. Isso porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aprendemos que o cumprimento da lei não traz arrependimento e por isso não salva ninguém. Vimos que todos são maus. Entretanto, devido ao pecado, sozinhos não geramos fé para a salvação. Daí a urgência da pregação do Evangelho a toda criatura de todas as nações, porque os que morrerem
sem nunca terem ouvido falar de Jesus, não conheceram a verdade e serão julgados pelos seus segredos, como vemos em Romanos capítulo 2, versículo 16. Mas os que ouviram a palavra e entregaram suas vidas ao nosso Mestre Jesus e se arrependeram, receberão a vida eterna e perseverarão em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, como está em Romanos capítulo 2, versículo 7. Já o terceiro capítulo de Romanos, Paulo começa dissertando sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Paulo afirma que elas são independentes da nossa opinião e comportamentos. Na verdade, nossa injustiça e o nosso pecado confirmam a fidelidade e a justiça de Deus. A partir disso, o apóstolo mostra que não há nenhum justo na terra. Toda a humanidade pecou e isso torna a humanidade culpada e sem nenhum mérito para receber a glória de Deus. E no livro de Romanos, nós vimos que os judeus estavam em muito melhor situação que os gentios por terem recebido os segredos de Deus para ensiná-los. Mas em Romanos 3, aprendemos também que, como os judeus não aproveitaram essa circunstância, isso só agravou a sua culpa. E aprendemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aprendemos que somos cristãos, criação de Deus em Cristo Jesus, nosso Mestre, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E já vimos em Romanos 3 que Paulo apresentou o plano de Deus para a justificação dos nossos pecados, mostrando que o sacrifício de Jesus tornou possível que pecadores como eu e você fossem justificados e tornados retos aos olhos de Deus, bastando para isso reconhecer a condição de pecador, se arrepender e aceitar o sacrifício e a morte de nosso Mestre Jesus Cristo. Por fim, Romanos 4, que foi o último capítulo que nós estudamos até agora, Paulo dedicou todo o capítulo para explicar o significado da justificação, que é por meio da fé em Jesus Cristo. É importante destacar que nesse capítulo, o apóstolo não está explicando o que é a santificação, mas somente a justificação, ou seja, o ato judicial declarativo de Deus, pelo qual somos considerados justos por Ele, através do nosso Mestre Jesus Cristo. E destaco nesse nosso bate-papo de hoje, como Paulo ordenou os argumentos dessa epístola aos Romanos. Primeiramente, ele apresentou a condição decaída do pecado e sujeita à condenação em Romanos 1 e 2. Depois, a forma como se é livrado da condenação pela justificação, que é o ato declarativo de Deus, através do nosso Mestre Jesus, que nos torna seus filhos para sempre, como vemos em Romanos capítulos 3, capítulo 4 e capítulo 5, que ainda vamos estudar o 5. Depois, o significado da expiação e a consequente consagração pelo processo da santificação, como vemos em Romanos 6, que vai ser também objeto dos nossos bate-papos. Em seguida, apresentou a posição firme na qual todo crente deve se encontrar diante de Deus por causa da sua união com o nosso Mestre Jesus, a par da sua luta interior, como está em Romanos 7, e das provações externas que estão apresentadas em Romanos 8. E em tudo isso, sempre mostrando como é possível sermos vitoriosos sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo, por causa da nossa união espiritual com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, por meio da fé. Em Romanos 9, Paulo discorre sobre a predestinação e eleição. E em Romanos 10, sobre o dever e o modo de se proclamar o Evangelho. Em Romanos 11, sobre a condição do povo de Israel perante Deus. Em Romanos 12 a 16, que é o último capítulo dessa carta maravilhosa, uma carta que nós não podemos de forma nenhuma abrir mão de conhecê-la, mas conhecê-la profundamente. E Paulo disserta principalmente sobre qual deve ser a conduta dos que foram salvos por esse evangelho que nós estamos estudando. Na verdade, nem na justificação, nem na santificação temos motivo para nos gloriar em nós mesmos. Tal como Abraão
não tinha motivos para se gloriar no fato de ter sido justificado pela fé. A carta de Paulo aos Romanos é um livro extremamente atual para você, para mim e para a igreja de todas as épocas. E nessa carta nós encontramos profundas instruções no tocante à vida e à doutrina cristãs. Essa carta é pura doutrina. E de todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, que foram 13, a epístola aos Romanos é a que contém a maior exposição sobre o Evangelho. Não fique surpreso, porque João Crisóstomo foi um arcebispo em Constantinopla e um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, e considerado um dos maiores pregadores do século V depois de Cristo. E ele pedia que a epístola aos Romanos lhe fosse lida em voz alta pelo menos uma vez por semana. Augustinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, Lutero, que foi o reformador protestante, John Wesley, declararam abertamente que vieram a ter firmeza na fé através do impacto de Romanos em suas vidas. Todos os reformadores, eu disse todos os reformadores, consideravam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Se você quer conhecer a Escritura do Senhor, a palavra de Deus, a palavra da verdade, o caminho e a vida, primeiro debruce-se pela fé na Epístola aos Romanos, porque é a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Por isso, eu não posso compreender como ainda existem pessoas que desdenham dos ensinamentos das Escrituras Sagradas e não têm compromisso com o nosso Mestre Jesus. Não tem compromisso com Jesus, aquele que deu a sua vida no Calvário, doou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Justo com aquele que, por nos amar, mesmo ainda sendo nós pecadores, doou a sua vida naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos alcançar a tão grande salvação, duramente conquistada pelo preço do sangue do nosso Mestre Jesus. Povo de coração duro, cerviz dura, como diz a palavra de Deus, que não tem compromisso com a verdade, ouvem, mas não escutam, olham, mas não enxergam. Dói o coração de Jesus constatar que esses desprezam a verdade e serão julgados, pelos seus segredos, conforme Romanos 2:16. E o veredicto, eu posso adiantar para você, não poderá ser outro: culpado, porque exercitaram seu livre-arbítrio e viraram as costas para o nosso Mestre Jesus. Cego é quem não quer enxergar, surdo quem não quer escutar. Quem tem ouvidos para escutar, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a você e disse a mim e quer dizer a todos. Ou então, aguentemos as consequências. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Compartilhe esse nosso bate-papo assim que você puder, para evitar que alguém que você ama continue a caminhar pelo caminho do engano, o caminho do largo que vai conduzir essa pessoa que você ama ao sofrimento eterno. Graça e paz. Eu te amo e é por isso que eu estou falando isso. Nós temos que espraiar o Evangelho do Senhor para toda criatura e de todas as nações. E você foi separado e escolhido para fazer exatamente essa tarefa na sua vida. Deus te abençoe.